Sabe, eu creio que esse tempo é um tempo que Deus, Ele quer elevar os nossos pensamentos a respeito de nós mesmas. Porque quando a gente olha para nós, são dois tipos de mulheres que existem. Aquela que se acha muito, ela é orgulhosa, ela tem um ar de superioridade, ela se coloca acima de Deus, ela vive independente de Deus. E existe aquela mulher que se inferioriza, ela se acha menos do que aquilo que Deus planejou ela. Ela se vitimiza, ela murmura, ela reclama. E Deus, Ele quer trazer para nós uma perspectiva nova de quem você é, do que Ele quer fazer na tua vida, do que Ele quer fazer na minha vida. Entenda que para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você, existe um caminho: conhecê-lo. E é isso que Deus quer fazer nessa noite, através da minha, através da tua vida. Ele quer fazer isso essa noite. Que bom que você veio. Quero, a todas as visitantes, quem aqui nos visita, levante a mão, quero ver. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que o Senhor ministre o seu coração em nome de Jesus. E eu quero dizer assim para todas nós, que independente das lutas, independente das circunstâncias, daquilo que a gente está vivendo, o Senhor não quer que Ele esqueça quem nós somos. Aquilo que Ele colocou, aquilo que Ele depositou na nossa vida. Porque eu quero que você entenda assim, quando uma mulher ela se posiciona em Deus, ela se torna uma guerreira. Quando você se posiciona como mãe, você se torna uma intercessora dos seus filhos. Quando você se posiciona como esposa, você se torna uma intercessora do seu marido. E as situações na sua casa, elas começam a mudar. Quando você se levanta, você é revestida de uma autoridade de Deus. E isso traz a verdade de Deus, traz a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa. Mas hoje eu queria que fosse colocado aqui para nós o tema que o Senhor colocou. Quero que coloque ali no telão. Deus quer restaurar a sua identidade. E essa mensagem, ela nasceu de uma experiência que eu vivi. Não muito boa. Mas eu acho que foi... quando que começou as aulas? Foi logo que começou as aulas. Fevereiro. Então faz um mês, mais ou menos. Em fevereiro, eu me lembro que foi um dia antes de começar as aulas dos meus filhos. Eu saí, uma segunda-feira, e nós andamos aquele dia comprando material, uniforme, mochila e tudo que eles precisavam, porque no outro dia ia começar a aula. E aí, nós passamos o dia na rua. Quando foi à noite, o Márcio disse assim: vamos comer alguma coisa na rua? A gente vai para casa direto e descansa. Ok. Fomos numa lanchonete que tem ali no Cabral. Estava um dia quente como hoje, eu me lembro. Nós entramos na lanchonete, fizemos o pedido e decidimos sentar lá fora, numa mesa, que ficava ali para fora. E nós sentamos, eu estava com a minha bolsa no meu colo, e eu me lembro que a gente sentou numa mesa redonda como essa, pequena, e nós estávamos em 5. E quando o lanche chegou, eu peguei a minha bolsa que estava no colo e coloquei no chão. Nós comemos, conversamos, ficamos ali uns 45 minutos. Quando eu fui embora, o que eu fiz? Esqueci a minha bolsa. E dentro da minha bolsa estavam todos os meus documentos. Inclusive do André, do Fernando, do Mateus. Tudo que vocês possam imaginar estava ali.
E aquilo me entristeceu assim de uma forma. Eu falei, Deus, por quê? E toda vez que eu ia num lugar ou eu precisava usar o meu documento, eu não tinha. Sabe quando você fica perdida? Eu fiquei perdida. E naquele momento que eu falei, meu Deus, assim, dentro de mim eu disse, meu Deus, eu estou tão perdida. O Espírito Santo falou assim, tem muita mulher na igreja perdida porque não tem identidade. E quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, eu entendi. E Deus foi trabalhando comigo. Porque, sabe, eu tenho um ministério profético. O Senhor me entregou isso. E tudo que eu tenho vivido, eu tenho feito essa leitura. Os ambientes, as circunstâncias, as pessoas. Eu tenho procurado assim entender, puxa, o que Deus quer falar comigo com isso? Só que eu não estou trazendo isso mais para mim. Eu falo, Deus, não é só sobre mim. É sobre a tua igreja, é sobre as mulheres. E eu quero que o Senhor fale comigo em qualquer circunstâncias. E aí, ele disse assim, que muitas vezes, quando a gente, como mulher, a gente faz planos de quem a gente quer ser, de onde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar, se a gente quer casar, quantos filhos a gente vai ter. Só que muitas vezes a gente não busca a vontade de Deus para a nossa vida. E está chegando um tempo que Deus ele quer mostrar para mim e para você a nossa verdadeira identidade. Ele quer mostrar quem nós somos. Ele quer dizer assim para mim e para você, ei, é um novo tempo. Ei, aquilo que passou, fica para trás. Olha, eu estou fazendo coisas novas. Sabe, não é para a gente ficar triste por aquilo que a gente perdeu, por aquilo que ficou para trás, ou a gente não conseguiu fazer, mas é para a gente olhar para frente, para Jesus, para aquilo que Ele tem para mim e para você, porque Ele está dizendo assim, é um novo tempo. E aí quando eu lembrava da minha identidade antiga, eu acho que eu tinha, não me lembro quantos anos, mas eu era muito novinha. E Deus falava assim, agora é um outro tempo. Agora você é madura. Agora eu vou falar com você de maneira diferente. E isso não é só para mim. Isso também é para você. Deus quer fazer coisas novas na minha e na tua vida. Ele quer te dar uma identidade nova, algo que eu não vivi, algo que você não viveu, algo que a gente nem sonhou, nem planejou, nem desceu no nosso coração. A palavra diz, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Mas aí, para a gente entender a nossa identidade, nós precisamos entender quem nós somos, a nossa origem. E aí eu trouxe aqui para você Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra lá. Gênesis 1, 26. É o primeiro livro, é a primeira página. Não tem como você errar. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Façamos o ser humano a nossa, e ele será. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será a semelhança de nós. O 27 diz assim, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele criou. Homem e mulher, Deus
criou. Eu e você não somos criaturas, nós somos filhas de Deus. Você foi criada por um Pai celestial e essa é a sua primeira identidade. Deus te planejou, Deus te desejou, Deus pensou em você. E aí, eu entendo que a identidade é algo muito necessário para a gente falar. Porque as pessoas estão muito perdidas com relação a isso. Quem eu sou? Por que eu existo? Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? As pessoas, são perguntas que as pessoas não conseguem responder. E hoje Deus trouxe isso de maneira tão simples, tão clara para mim, que Ele tem um plano que Ele é simples para mim e para você. Não tem enfeite, não tem complicação, não tem. Mas para eu entender quem eu sou, para que eu existo, qual é o meu propósito, e para que a minha identidade seja restaurada, eu preciso ir na origem. E aí, quando a gente abre a Bíblia ali em Gênesis, a Bíblia diz: Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. E quem não conhece essa história? Todo mundo conhece. Deus preparou um jardim, Deus preparou um lugar, um ambiente, que ele era perfeito e ele foi gerado por Deus para colocar ali o homem e a mulher. E quando ele formou o homem e a mulher, ele colocou duas características que o texto fala, duas características básicas: a imagem e a semelhança. Quando Deus ele cria os céus e a terra, Ele mostra o seu poder. Ele é poderoso. Ele criou os céus, Ele criou a terra e tudo que há. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele mostra a sua vontade, o seu desejo. Eu quis, eu desejei. E só Deus tem o poder de criar algo. Ele é o único que pode trazer à existência coisas que não existem. Mas por que Deus ele fez o homem diferente das demais criaturas? Então o homem ele é um ser físico, espiritual, social e moral. Por quê? Para se relacionar com o Criador. Nenhuma outra criatura se relaciona com Deus, mas eu e você nos relacionamos. Por isso que ele coloca já no início que nós somos a imagem e a semelhança. O homem ele é racional, ele é moralmente responsável, ele tem sensibilidade emocional. E o que representa a semelhança? Semelhança representa a harmonia com a vontade de Deus, que foi perdida na queda do homem. E o Senhor abençoa a humanidade com santidade. E por causa de Deus, o homem deve amar e respeitar o seu próximo e tudo que ele criou. Por isso, é inconcebível para Deus que os seres humanos ofendam uns aos outros. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Por isso a cruz. São os dois principais mandamentos. E o homem ele tem personalidade, ele tem moralidade, ele tem espiritualidade, tudo por quê? Para que ele tenha comunhão com Deus. E como nós cantamos ali, nós temos a necessidade de adorar a Deus. Deus ele não é limitado ao tempo, a um espaço, não, ele é espírito. Mas ele deseja ser adorado por mim e por você. Por isso que quando ele fala que ele não importa com o exterior, ele importa com o nosso interior, com o nosso coração. É aquilo que vai gerar para ele adoração, é de dentro para fora, não é algo exterior. Ele fala, a gente até colocou ali, né? Vã é a aparência.
Vã é a aparência. Vã, não se preocupe com isso, porque quando Deus olha, Ele olha o nosso interior. E Deus, Ele é um Deus do quê? De propósitos. Ele tem plano na tua vida. Ele criou você para fazer algo especial. Por isso, só por conta disso, a tua vida já tem um sentido, uma razão extraordinárias. Extraordinária, e o princípio aqui é o quê? Se a gente não entender isso, a gente não se torna uma mulher plena, uma mulher completa, uma mulher realizada. E sabe, eu estudando aqui Gênesis, eu comecei a ler um livro a respeito da maneira que o homem foi criado. Ele foi criado do pó, que significa terra, e ele foi criado de glória, que significa o sopro. Você e eu somos uma combinação de pó e glória. Olha que coisa extraordinária. Essa glória, ela vem do quê? Da imagem e da semelhança do teu Deus. O pó, Deus permite que a gente entenda da onde a gente vem, para que haja em nós humildade, para que a gente entenda que Ele é soberano, para que a gente entenda que diante a uma situação tão difícil, a gente vê o quanto a gente é impotente, o quanto a gente não pode fazer nada. E Ele é soberano. O pó, ele indica isso. A humildade com as pessoas, com relação a Deus, com a maneira como que a gente deve viver. Quando você olha para Jesus, qual é a primeira característica que você vê nele? É a humildade. Essa é uma das nossas características, é uma das nossas identidades. E isso e o sopro, ele fala da nossa exaltação. Você só está respirando aí no lugar que você está sentada porque Deus é gracioso, por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa do amor dele. E a Bíblia diz que ele soprou. Ele soprou em mim e você vida. A vida dele em mim, a vida dele em você. Deus nos criou, não exatamente como Ele, mas Deus nos criou a imagem e a semelhança, para que nós nos relacionássemos com Ele. E a gente tem a capacidade, mulher, eu e você, de refletir o seu caráter, o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua glória, o seu poder. É isso. Você é essa mulher, você é essa pessoa que Deus planejou. E o que você tem gerado em você que vem de Deus? São os frutos ou são as obras da carne? O que tem gritado dentro de você? Deus colocou dentro de nós qualidades, comportamentos. Deus colocou atributos dentro de nós que nos faz ser parecidos cada vez mais com Ele. Por isso que a Bíblia fala que o nosso valor não está naquilo que a gente tem, mas aquilo que nós somos. Você tem valor porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem valor. É essa identidade que a gente precisa resgatar, que a gente precisa restaurar. Só que quando a gente vai para Gênesis 3, a gente percebe que o pecado entrou. Todo o título aí de todas as Bíblias, independente da tradução, fala a respeito do pecado, sim ou não? E aí, o que o pecado fez? O pecado, a gente percebe que uma das características é fazer o homem cair, é fazer o homem sair da identidade dele, é gerar no homem e na mulher desequilíbrio, porque o homem e a mulher longe de Deus, eles não frutificam, eles secam até morrer.
E quando a gente começa a ler ali Gênesis 3, a gente vê que depois que Adão cai, Deus volta para o jardim e vai encontrar com Adão. E ele não pergunta para Adão: Adão, quem você é? Porque ele já sabe, mas ele pergunta: Adão, onde você está? E eu quero perguntar para você, mulher, aonde você está? Porque o pecado, ele tem o poder de nos carregar, de nos afastar, de nos distanciar da vontade de Deus. Aonde você está? Você está no centro da vontade de Deus? A vontade de Deus está sendo cumprida na sua vida? A gente precisa entender que o pecado, ele tem o poder de tampar a nossa consciência. É como se fosse um véu que fosse colocado nos nossos olhos, onde a gente não consegue ouvir, onde a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, a gente não consegue discernir. E a Bíblia fala muitas vezes que Adão, ele só ouve Deus, mas ele perde a presença de Deus. A gente não pode perder a presença de Deus. Muitas vezes a gente trabalha para Deus. Muitas vezes a gente anda com Deus. Muitas vezes a gente faz tantas coisas em nome de Deus, mas nós não conhecemos a Deus. E isso na Bíblia é retratado com os discípulos. Quando Jesus vem e anda sobre o mar, aquele discípulo olha e fala: quem é este? Porque ele andou, ele foi ensinado, ele caminhou, mas ele não o conhecia, ele não o reconheceu. A nossa natureza caída, ela não permite que muitas vezes a gente tenha o entendimento de quem Deus é. E aí, quando o pecado toma a vida de Adão e Eva, o que ele faz? Ele se esconde. O primeiro ato dele é se esconder. Adão é chamado para as responsabilidades, mas ele dá um monte de justificativa de que o que aconteceu, mas ele não estava mais no lugar certo, ele não estava mais aonde Deus o chamou. O pecado, ele tem esse poder de cegar, de tirar o nosso entendimento, ele tem esse poder de tirar a gente do centro da vontade de Deus. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, e as pessoas têm aquele entendimento de que o livre-arbítrio, ele é a liberdade que nós temos. Mas sabe o que é realmente liberdade? É quando nós decidimos obedecer a Deus em amor. Por quê? Porque tudo que Ele coloca na tua vida não é regra, mas é um mandamento para te proteger. É para cuidar de você, é para o teu bem. E aí Adão diz assim: Deus, eu ouvi tua voz, eu vi que o Senhor me chama, eu vi que o Senhor está me procurando, mas eu estava nu. E aí vieram três sintomas da queda de culpa, da queda em Adão, que são muito comuns na vida das mulheres: culpa, vergonha e medo. Muitas de nós não conseguimos entender a nossa identidade, porque nós estamos tomadas de culpa, vergonha e medo. E isso automaticamente vai gerar a fuga. A gente vai se esconder. E aí é quando o pecado entra, e isso gera dentro de nós esse afastamento de Deus. Isso gera dentro de nós uma identidade enganosa, onde a gente não sabe para onde vai, não sabe quem nós somos.
E a gente precisa entender que a culpa, a vergonha e o medo, Jesus já levou sobre si tudo. Ele levou sobre si tudo, a vergonha, Ele levou sobre si a culpa, Ele levou sobre si o medo, Ele levou. Então eu quero que você entenda que nada pode nos afastar do amor de Deus. Uma vez que você reconhece o teu pecado, você confessa e você deixa, você tem liberdade para viver a identidade que Deus tem para a tua vida. O medo, eu até separei algumas palavras com relação ao medo, porque eu vivi muito tempo aprisionada dentro do medo. O medo, ele não me permitia avançar, não me permitia romper. E isso gerava dentro de mim crenças. Você não sabe falar, você é muito tímida, você não foi chamada para isso. Você não vai conseguir, você não pode. E isso gerava uma desconstrução de quem eu realmente era. Escute, o medo, ele não pode te paralisar. E sabe o que eu aprendi? Que o medo, ele não tem só a ver com você ter coragem. O medo não é só com relação a isso. Mas eu procurei no dicionário. O medo, ele está relacionado a você sentir-se desprotegida. Só que aí, quando você pega esse medo, você coloca ele no chão e você aumenta a tua confiança em Deus. Você coloca: Deus, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele te honra, porque você entende que tudo que você faz não é por você, é pelo Espírito Santo que está em você, é pela graça que foi derramada em você. A tua confiança precisa ser maior que o teu medo. E o teu medo não pode te paralisar. Entenda que quando Satanás diz você não tem um pai, teu pai não te protege, é mentira. Deus está com os olhos o tempo todo sobre nós. Ele cuida, Ele guarda, Ele zela, Ele ama. Ele disciplina também, porque todo pai que ama, ele disciplina. Todas as vezes que a gente vai para a Bíblia, a gente vê Deus encorajando o homem. Quando ele fala com Josué, ele diz assim: Josué, Moisés morreu, agora vem, eu vou te usar, seja forte, seja corajoso. Era essa palavra, ele dizia o tempo todo: eu não te abandonarei, eu não te deixarei, ninguém vai te resistir, porque eu vou estar do teu lado. E é essas palavras que precisam ecoar na tua mente em todo o tempo. Você não está sozinha, você tem um Deus todo poderoso que está ao teu lado, que vai te ajudar, que vai te levantar, que vai restaurar a tua identidade. Essa é a verdade da palavra de Deus sobre você, mulher. Tantas coisas, tantas circunstâncias tentam, matar a gente, derrubar, fazer a gente desistir, fazer a gente olhar para trás. Tantas circunstâncias, mas a Bíblia fala que a mulher, ela não vive pelo que ela vê, ou pelo que ela sente, ou pelo que ela acha, mas ela vive por fé, por quem Deus é, pela confiança que ela tem em Deus. Independente do que acontece, independente das lutas, Deus sempre vai trazer palavras de afirmação, dizendo: filha, você não está sozinha, filha, permaneça em mim, filha, eu estou com você, filha, você é minha. Que essas palavras ecoem em você. Deus ama você, Deus guerreia por você, Deus está com você o tempo todo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Através de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala, Jesus diz para nós: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E isso não muda.
Isso é uma verdade absoluta. Deus está com você em todo tempo. A presença dele é com você. Por isso não fuja, não se esconda. Não há pecado, não há culpa, não há vergonha que Deus não possa perdoar. Uma vez reconhecido, uma vez um arrependimento genuíno e verdadeiro e deixado, a tua identidade ela vai ser restaurada. Escute, quando você carrega uma culpa e você não perdoa você mesma, é como se você anulasse o sacrifício da cruz. É como se você olhasse para a cruz e dissesse assim: não, essa cruz, ela não tem o poder para isso. Jesus não tem o poder para isso, eu não vou me perdoar. Você precisa se perdoar. Você precisa abrir mão dessa culpa. Jesus já te perdoou. Se ele perdoou você, quem é você para não se perdoar? Abra mão disso, abra mão. E sabe, enquanto eu preparava essa mensagem sobre identidade, sobre quem nós somos, sobre a maneira que ele nos criou, Deus ecoou uma pergunta no meu coração. Pessoas tão perdidas, com a identidade tão fragmentada, corrompida, por causa do engano de Satanás. Da mesma forma que ele enganou lá atrás, ele continua enganando as pessoas. E ele disse assim: quem eu enviarei? Quem está disposto a ir por mim, a trabalhar por mim, a fazer para mim? Ele clama, o coração dele clama por mulheres sedentas, por mulheres que querem trazer a justiça. Sabe, a gente está tão envolvida com o nosso umbigo, com o nosso eu, com os nossos problemas, mas tem gente indo para o inferno todo dia. Quem vai levar a minha justiça para a mulher que foi abusada? Quem vai levar a minha justiça lá fora? Quem vai ser? Sou eu e você. Deus pergunta para mim e para você: quem eu posso enviar? A quem eu enviarei? A mesma palavra que clamava no Velho Testamento clama. É o clamor de Jesus: a quem eu enviarei? Por isso ele pede hoje para que a sua identidade, ela seja restaurada. Ela seja restaurada nele, para que a gente, através dele, faça aquilo que ele precisa. Como são as suas orações? Por quem você pede? A gente precisa entender que há um clamor no coração de Deus. E não é tempo mais de fugir. Não é tempo mais de dar desculpa. Não é tempo. O Senhor clama por mulheres. Ele quer achar você. Ele quer encontrar você. Ele quer o teu coração de maneira integral. Sabe por quê? Porque quando a gente entende esse clamor, quando a gente entende esse propósito, existe um caminho que a gente precisa seguir. Existe um caminho que a gente precisa fazer. Eu vou caminhar para o final já. Mateus 4:18 diz assim: sigam-me. É quando Jesus falava com seus discípulos: sigam-me e eu farei. Você pensa assim: mas como, pastor? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Siga-me. É só isso que Jesus está falando. Porque às vezes a gente faz uma bagunça na nossa mente. Meu Deus, como que eu vou achar minha identidade? O que eu vou fazer? Para que eu fui chamada? Deus diz assim: siga-me e eu farei. Quem vai fazer? É Ele. Ele só está dizendo, Ele só está pedindo uma coisa para mim e para você: me siga, me imite,
ande comigo, caminhe comigo. Sabe aquilo de você sentar e você aprender a Bíblia? Sabe aquilo de você sentar? Eu falei esses dias numa escola que o meu desejo não era mais atender, não era mais vir à igreja. O meu desejo era ficar na minha casa só estudando e aprendendo e mergulhando na palavra. Eu tenho vivido um tempo maravilhoso com Deus, porque eu sei que o que Deus tem para nós é algo grande. Ele não está só mexendo comigo, Ele está mexendo com a igreja inteira. Ele quer mexer com bairro, com cidades, com famílias. É algo grande, é algo poderoso. Ele quer fazer isso. Mas para a gente entender a nossa identidade, a gente só precisa seguir e Ele fará todo o resto. Ele te chama, vinde. Assim como Ele chamou Pedro, Tiago, João. Deixa isso aqui, eu não quero mais que vocês façam isso. Eu quero que vocês venham comigo e vocês sejam pescadores de homens. E aí tudo aquilo que o diabo tinha construído a respeito de você vai sendo desconstruído através da palavra. Sabe, eu sempre achei que eu seria uma profissional muito bem sucedida, que eu trabalharia em banco, que eu ia me aposentar, que eu ia fazer muitas viagens, que eu ia... Gente, eu tinha um plano completamente diferente. E Deus me mostrou que era outro, que aquilo não tinha nada a ver comigo. E muitas vezes quando a gente traça planos que não estão na vontade de Deus, a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer. Deus está chamando eu e você. Segue-me e eu te farei. E Ele diz assim: não espere você estar preparada. Não espere você sentir. Eu senti. Não espera, Deus, as coisas lá em casa estão muito difíceis. Espera ficar tudo bem. Ele diz não. Ele diz: vem e siga-me. Eu te criei a minha imagem e a minha semelhança, e eu quero restaurar a sua identidade. Quando a gente olha para Pedro, ele era impulsivo, ele era um homem irado, ele era um homem de um comportamento completamente diferente, instável. E o que Deus fez dele? Ele era Pedro, Jesus disse assim: através de você será levantada a minha igreja. É a pedra angular. Isso é aquilo que Deus quer fazer. Ele quer desconstruir tudo aquilo que você acha, que você pensa a respeito de você mesma. E Ele quer trazer essa identidade de quem você é. Pedro, ele sempre andava com Jesus, ele sempre estava nos três. Ele sempre era o líder, ele sempre estava com Jesus. Talvez ele fosse uma pessoa totalmente inapropriada, mas Deus não era aquela identidade que Ele tinha para Pedro. Deus tinha algo novo, e eu tenho certeza que aqui não é diferente. Deus quer fazer coisas novas. Sabe, eu comecei a pensar sobre mim, e eu fui criada de berço cristão. E sabe que é pior do que um pecador que vem lá de fora e entra na igreja. Porque quando a gente cresce nesse ambiente, a gente se torna religioso, a gente se acha santo, a gente se acha mais justo, a gente se acha melhor do que todo mundo, mas a gente não passa de um grande pecador, como qualquer um que tem lá fora. E quando esse arrependimento começar a vir, e a gente ter o entendimento de quem realmente nós somos,
e de quem nós não somos, de quem nós somos pó. E de que nós dependemos de Deus. E essa capa de religiosidade cair, aí sim a nossa identidade, ela começa a ser reconstruída. Porque aí vem o amor, vem a empatia, vem a compaixão, vem o se colocar no lugar do outro, vem o reconhecimento de quem eu sou, de quem eu não sou, e o entendimento que eu preciso de Jesus, assim como qualquer outra pessoa. Mulheres, é tempo da gente mergulhar nas Escrituras, é tempo da gente ler, da gente se debruçar, é tempo da gente orar, é tempo da gente ter, sabe, a humildade de dizer assim: eu preciso aprender mais, porque Jesus diz que é sobre as nossas fraquezas que a força dele se aperfeiçoa. Eu creio que Jesus, Ele quer lapidar mulheres aqui nessa noite. Eu espero que essa palavra tenha sido entregue a você de maneira simples, mas que ela cumpra esse propósito, porque a vontade de Deus hoje é gerar em mim e em você essa nova identidade, esse novo tempo. E Ele faz um convite hoje: segue-me e eu farei. Eu quero que você se coloque de pé. Sabe, quando Deus começar, você se entregar verdadeiramente a Deus, você permitir que Ele toque em você, você vai perceber mudanças de dentro para fora. E isso vai começar, sabe onde? Dentro da sua casa. Não queira que algo aqui fora aconteça de maneira extraordinária se você não mudar primeiro dentro da sua casa. Qual é o teu papel? Se o teu papel de mãe está sendo estabelecido, a organização, o afeto, o vínculo. Você como esposa, você está cumprindo os teus papéis? Eu creio que essa é a nossa primeira identidade. E a gente precisa ser bênção lá. A gente precisa ser bênção dentro da nossa casa.